A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo, mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo. Santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Deus o agir e o mover de Deus, a presença de Deus. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção de um Deus Pai Todo-Poderoso e repreendemos todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir e o mover e a presença de um Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir e o mover e a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Deus o milagre de um Deus Pai Todo-Poderoso e repreendemos todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Deus o milagre de um Deus Todo-Poderoso, clamando, orando, pedindo a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Pedimos a Deus, buscamos em Deus enquanto ainda há tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre, tempo de pedir a Deus o agir e o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Não podemos perder o tempo que Deus está nos dando. Quantas pessoas que estão paradas, desanimadas, desacreditadas, desmotivadas, quantas pessoas que pararam no meio do caminho, quantas pessoas que congregavam e não congregam mais, quantas pessoas que se reuniam com os irmãos e não se reúnem mais, quantas pessoas que participavam da ceia do Senhor e hoje não participam mais, quantas pessoas estão indecisas, quantas pessoas estão perdendo o tempo que Deus está no controle. Porque o tempo não pertence para o homem, o tempo pertence para Deus. Glória a Deus, aleluia. O tempo pertence para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. O tempo pertence para Deus. E quantas pessoas estão perdendo este tempo? Quantas pessoas poderiam estar buscando a presença de Deus, clamando a Deus e estão paradas, desanimadas,
desacreditadas, desmotivadas, quantas pessoas que pararam no meio do caminho, quantas pessoas que pararam de buscar a Deus, de clamar a Deus, de buscar ao Deus Pai Todo-Poderoso, quantas pessoas que pararam no meio do caminho e pararam de orar, de clamar, de buscar a Deus, de orar. Quantas pessoas estão totalmente paradas e precisam voltar para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Amados, não é uma questão de religião, é uma questão de salvação, de eternidade, de vida eterna. E não existe salvação, não existe eternidade, não existe vida eterna, se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não adianta a pessoa querer pegar atalhos no ocultismo, pegar atalhos na idolatria, pegar atalhos na superstição, pegar atalhos no misticismo. É preciso vir ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, e no Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, repreendemos todas as obras do diabo e todas as contrariedades do inferno, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, que venha a ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de miséria, de tranqueira, de doença, de enfermidade, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo e peço a Deus todos os dias o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não podemos parar de orar nas horas boas, nas horas não tão boas, nos dias bons, nos dias ruins. Devemos orar e clamar e buscar a Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que lutas, dificuldades, adversidades, desafios irão se levantar contra a nossa vida. Problemas e dificuldades se levantam, mas caem. Tudo passará. Problemas, dificuldades, adversidades. Deus nos dará vitória sobre todos os problemas. Deus nos dará vitória sobre todas as dificuldades. A Bíblia diz que devemos entregar para Deus todas as nossas preocupações, porque Ele cuidará de nós, e assim fizemos. Pedimos a Deus, glória a Deus, aleluia, todos os dias pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a presença de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, buscamos em Deus o milagre, buscamos em Deus o agir, buscamos em Deus o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Buscamos ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Buscamos ao Deus Pai Todo-Poderoso, o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias clamamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre. E assim
fizemos, clamamos, oramos, pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias o milagre. Todos os dias pedimos a bênção de um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Buscamos ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre. E assim fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha abençoar aqueles que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus venha abençoar as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar as famílias. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha salvar, libertar, curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por este momento de oração, por este momento de clamor, por este momento de súplicas. Agradecemos a Deus todos os dias pelo ar que respiramos, pelo alimento que se alimentamos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos irmãos. Agradecemos a Deus. E pedimos todos os dias a Deus perdão e misericórdias. Oramos e clamamos todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,